O ser humano é salvo, ele é justificado e tornado justo diante de Deus somente pela fé ou pelas obras? Na visão protestante, é ensinado, é pregado que somente a fé importa. Somente o ser humano crer em Deus, lançar a sua fé em Deus, confiar em Deus, isso é mais do que suficiente para salvá-lo, para justificá-lo, para torná-lo justo diante de Deus, independentemente das obras que ele fizer. Será isso verdade? A minha missão aqui nesse momento é expor a doutrina apostólica, o pensamento apostólico, as Escrituras, porque as Escrituras é a regra suprema para a nossa vida. A ideia de que a salvação é somente pela fé está em um dos 5 solas da Reforma Protestante, que nós conhecemos como sola fide. Sola fide é uma palavra de origem latina que significa unicamente fé ou somente fé. Significa exatamente o que nós explicamos há poucos segundos atrás. O ser humano só precisa crer, só precisa acreditar em Deus, só precisa lançar a sua fé em Deus e isso é suficiente para salvá-lo. Mas será que foi isso que os apóstolos ensinaram? Será que é isso que as Escrituras querem nos mostrar, nos ensinar e nos revelar em todo momento? Somente a fé, somente o sola fide, unicamente a fé é suficiente para te tornar justo? É suficiente para te salvar? Será que isso é verdade? Vamos ver isso agora. Nunca nenhum pregador que está sendo usado pelo Espírito Santo e inspirado pelo mesmo vai deixar as Escrituras de mão, vai rejeitar e abandonar as palavras de Jesus Cristo e vai se esquecer da doutrina apostólica. Isso nunca vai acontecer com um pregador que está sendo usado por Deus, que está sendo usado pelo Espírito Santo. E é por isso que nesse momento eu quero te apresentar o livro de Tiago, capítulo 2 e versículo 14. Tiago fala exatamente sobre o que nós estamos falando aqui e veja o que ele diz no versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha o que Tiago está falando. Se alguém chegar para mim ou para você que está me ouvindo e disser que somente tem fé e não tiver as obras, Tiago está dizendo que isso não é suficiente para a salvação. Só para deixar uma coisa bem clara para a igreja nesse momento, para quem está me ouvindo, a verdadeira fé, ela é aperfeiçoada pelas obras. Só que não é qualquer tipo de obras. Existem 3 tipos de obras na Bíblia e é isso que muita gente não entende e acaba interpretando errado o que disseram os apóstolos de Jesus Cristo. Na Bíblia existem as obras humanas, que é qualquer tipo de obra. Na Bíblia existem as obras da lei, que nós já conhecemos. Quais são as obras da lei? E na Bíblia existem as obras da fé. E quais são as obras da fé? Nós veremos aqui. E as obras que Tiago está ensinando, que também é útil para a justificação e salvação, não é obra humana, não é obra da lei, mas é as obras da fé. Sabendo então dessa distinção que existem 3 tipos de obras, nesse momento eu quero te mostrar por que unicamente a fé, porque somente a fé não pode te salvar, não pode te tornar inocente ou justificado diante de Deus. Sabe por que somente a fé não pode te salvar? Porque até os demônios creem, até os demônios têm fé. Até os demônios confiam que existe um Deus todo-poderoso que reina sobre todas as coisas. Até os demônios reverenciam e temem a Deus. Por isso, somente a fé não é suficiente para a salvação e justificação do ser humano. Leia Tiago 2, versículo 19, que diz assim: Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então sabe o que eu estou dizendo? Se somente a fé salvasse o ser humano,
até os demônios seriam salvos, porque eles também têm fé, eles também creem, eles também acreditam. Então, se somente a fé pode salvar, independentemente de qualquer coisa, até os demônios serão salvos. Isso não é verdade. Você está vendo o grande erro do sola fide, somente a fé, unicamente fé? Você está vendo o grande erro da reforma protestante? Você está vendo o erro de Martinho Lutero, considerado pai da reforma protestante? Somente a fé não é suficiente. Nós temos que ficar com teologia humana ou com as Escrituras, independentemente de quem for. Nós temos que ficar com as Escrituras, somente a Escritura. Quando você vai lendo então todo o contexto de Tiago capítulo 2 como um cristão responsável, você percebe que até mesmo Abraão, considerado pai da fé, ele foi justificado pela fé e pelas obras da fé. Lembra que existem 3 tipos de obras? Mas alguns vão pegar textos isolados do apóstolo Paulo, que ele condena as obras e só cita a fé para a salvação. Texto isolado leva grandes heresias, expõe grandes heresias e interpretações equivocadas. A fé que Paulo cita é a verdadeira fé, acompanhada das obras da fé. Lembra que a fé sem obras é morta? As obras aqui é as obras da fé, que faz a fé viva. Quando o apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, cita que a justificação e a salvação do ser humano é pela fé, ele está falando da verdadeira fé, que é acompanhada das obras da fé. Lembra que a fé sem obras é morta? As obras ali não é obra da lei e nem obra humana, é as obras da fé. Paulo usa a sua autoridade para aniquilar a ideia que as obras da lei e as obras humanas salvam, e ele cita a verdadeira fé, que é acompanhada das obras da fé para salvar. E Tiago complementa que as obras da fé também têm poder para salvar e justificar o ser humano, e não somente a fé de maneira isolada, o que muitos interpretam como uma contradição entre Paulo e Tiago. Na verdade é um complemento, um simples e claro complemento. Nesse momento, o que precisamos compreender é: ninguém é salvo, ninguém é justificado unicamente pela fé. De igual modo, ninguém é salvo, ninguém é justificado somente pelas obras da fé. Agora pega isso aqui. Somos salvos e justificados pela fé e pelas obras da fé, porque as obras da fé aperfeiçoam a fé do cristão. A verdadeira fé sempre é acompanhada das obras da fé. A grande pergunta que fica é: Davi, o que são as obras da fé? Ouvir a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho e viver em obediência e perseverar em obediência ao Evangelho. Só para deixar uma coisa bem clara, tá bom? O apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo tinham o mesmo Espírito Santo? A resposta é sim. Eles tinham a mesma graça? A resposta é sim. Serviam o mesmo Deus? A resposta é sim. O mesmo Espírito Santo revelava a verdade do Evangelho para ambos? A resposta é sim. E se a resposta é sim, eles não podem se contradizer, porque é o mesmo Espírito que revela essas coisas. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus. Não há contradição aqui. Simplesmente um complementa o outro, em contextos diferentes. As obras da lei não têm poder para justificar ninguém, deixo bem claro. As obras humanas também não têm poder para justificar ninguém. As obras da fé, essas sim, têm poder para justificar. Só para deixar uma coisa bem clara para a sua própria salvação e para o seu próprio bem, tá bom? Eu gosto de você.
Por isso, meu dever é te apresentar somente a verdade. Ninguém é salvo, ninguém é justificado, ninguém herda o reino de Deus somente pela fé. Dizer isso é dizer isso aqui, ó. Irmão, você só precisa crer em Deus. Mais nada, você pode viver do jeito que você quer, você pode fazer o que você desejar, o que você quiser. Se você crer em Deus, se você acreditar em Deus, isso vai te salvar, independentemente de como você vive, do que você faz. Tá vendo como é grave? Tá vendo como isso é grave? Somente a fé não salva. Crer em Deus é apenas uma etapa. Vem as outras etapas ainda. Obras da fé. Arrependimento verdadeiro. Precisa se arrepender e perseverar em obediência. Isso é obras da fé. O que adianta dizer que crer em Deus, que tem fé em Deus, que confia em Deus, mas não obedece? A fé isolada não salva, já aprendemos aqui. As obras também não salvam, obras humanas e obras da lei, porque se salvassem seria mérito nosso. Mas a fé verdadeira, que sempre é acompanhada das obras da fé, arrependimento sincero, genuíno e prática em obedecer às palavras de Jesus Cristo e dos 12 apóstolos, isto sim é necessário para a salvação e justificação do ser humano. Dizer que somente a fé salva, isso é um erro gravíssimo que Deus não aceita. Lembram de Efésios capítulo 2 e versículo 8? Pela graça somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Deus, Ele quer salvar todo ser humano através da graça, por meio da fé. E a fé aqui é a fé verdadeira, viu? Que nós aprendemos que é acompanhada sempre das obras da fé. A fé, meus irmãos, coloque isso na sua cabeça, sempre é acompanhada de obediência. Isso é um princípio, e princípios nunca mudam. Os homens podem tentar mudar, os anos podem passar, os séculos podem vir e ir, mas nunca vai se mudar este princípio e essa verdade. A fé verdadeira é acompanhada das obras da fé. Que nesse momento você fica com doutrinas humanas, teologias humanas, ou com Deus, que inspirou os seus 12 apóstolos e os capacitou para nos revelar e nos mostrar a verdade sobre as Escrituras, a verdade sobre a vontade de Deus, a verdade do que Deus deseja para a nossa vida. Deus deseja que você creia sim, tenha fé sim, mas não somente a fé isolada. Você precisa das obras da fé, crer no Evangelho, se arrepender genuinamente e perseverar em obediência ao Evangelho. Isso é obras da fé. Nunca se esqueça disso. Espero que você de verdade tenha guardado esta pregação, este ensinamento, para o seu próprio bem, para a sua salvação. Nesse momento, meus ouvintes, eu estou indo. Já me despeço de todos vocês. Obrigado por me acompanharem até aqui. E nunca se esqueçam disso. Sola fide não está correto, está errado. O que está correto é a doutrina apostólica, é os ensinamentos que vêm de Cristo e dos seus 12 apóstolos. Todo ensinamento que vem dos apóstolos vem de Cristo, porque os apóstolos aprenderam de Jesus, que ensinaram também à igreja. Então, meus irmãos, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e continuemos perseverando em arrependimento e em obediência. Isto é obra da fé.